Hoje a nossa aula vai ser sobre função exponencial e o coronavírus. Para fazer a ligação entre esses dois temas, nós vamos começar conhecendo um pouquinho sobre função exponencial. Chamamos de função exponencial a toda função do tipo f de x igual a na x, definida para todo x real com a maior que zero e a diferente de 1. Bom, vamos olhar os exemplos aqui para entender melhor. Nós temos aqui um exemplo A, f de x igual a 2 na x. A representação de uma função ela tem esse formato, f de x igual a na x. E no caso o a aqui é 2. E no exemplo B nós temos o a, 1 meio. Tá? E no expoente nós temos o valor de x, que é a nossa incógnita que nós vamos atribuir valores para achar o valor de f de x. Tá? A função exponencial possui a incógnita x no expoente de um determinado valor a. Essa é uma das características da função exponencial. Representação. Ela pode ser representada por f de x igual a na x ou y igual a na x. Quando aplicamos os valores para x, descobrimos o valor de f de x ou y, como também pode ser chamado. Então a gente pode tanto usar f de x como y, que as duas representações são de função exponencial. Vamos ver um exemplo. Aplicando o valor de x igual a 2 na função a seguir, vamos ter o seguinte: f de x igual a 3 na x, f de 2 igual a 3 na 2. Observe que onde tinha x, eu troquei por 2. Resolvendo 3 na 2 deu 9. f de 2 é igual a 9. Posso ler também como, aplicando 2 na função, eu acho 9. Utilizando y igual a 3 na x, coloco o 2 no lugar do x, fica y igual a 3 ao quadrado, que é y igual a 9. Todas as duas maneiras estão corretas de representar uma função exponencial. Observe que quando aplicamos o valor de x igual a 2, achamos y igual a 9, formando assim um par ordenado xy, que pode ser representado da seguinte maneira: x2 eu acho y9. Antes de aprendermos a colocar pares ordenados no gráfico, é importante relembrar uma propriedade que envolve números negativos no expoente. Observe. Então, quando a gente tem um número negativo no expoente, a gente pode utilizar essa propriedade aqui. Colocar um numerador sobre a na n positivo no denominador. Observe que foi pego essa mesma nomenclatura aqui, colocada aqui embaixo no denominador, porém sem o sinal de menos, e em cima foi colocado 1. Essa propriedade nos possibilita resolver funções com expoentes negativos. Sempre que aparecer um expoente negativo na sequência da nossa aula, vamos passar o valor de a, juntamente com seu expoente menos n, para o denominador de uma fração, que vai ter 1 como numerador. Feito isso, o sinal negativo do expoente se tornará positivo devido à propriedade. Vamos ver alguns exemplos. 5 elevado na menos 2. Coloco 1 em cima, passo isso aqui tudo para o denominador da fração e troco o sinal de menos por mais. 5 ao quadrado é 25, então ficou 1 sobre 25. No exemplo B, nós temos menos 3 elevado na menos 3. Colocamos 1 no numerador, dividido pelo menos 3 elevado no 3 positivo no denominador. Observe que o sinal do número da base não mudou, apenas o sinal do expoente. Menos 3 elevado ao cubo é menos 27. Ficando então menos 1 sobre 27. No exemplo C, nós temos uma fração, 2 terços elevado na menos 1. Colocamos 1 no numerador, dividido por 2 terços e mudamos o sinal para positivo do expoente. 2 terços elevado na 1 é o próprio 2 terços. Agora, como é que se resolve isso aqui? 1 dividido por 2 terços. Observe que no exemplo C é necessário utilizar a divisão de frações para se alcançar o resultado. Quando dividimos frações, devemos copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Observe, o 1 sobre 2 terços está aqui. O de cima a gente vai apenas copiar e vamos multiplicar pelo inverso do segundo. 2 terços, inverter a posição dos números, então fica 3 sobre 2. Uma vez o 3 sobre 2, 3 sobre 2 é a resposta que nós temos no exemplo C. Tá? Gráfico da função exponencial.
Faremos o estudo gráfico da função exponencial em dois casos. Primeiro caso, a base é um número real maior que 1, a maior que 1. No caso, a nossa base aqui nesse exemplo vai ser 2, né? f de x igual a 2 na x ou y igual a 2 na x. Vamos aprender então a fazer um gráfico. Vamos construir uma tabela, colocar a função no meio aqui, ó, y igual a 2 na x. Tá? E do lado vamos botar uma coluna x e uma coluna y. Tá? Esses valores colocados para x são valores de sugestão que eu coloquei para fazer uma melhor representação do gráfico. Sugiro que vocês utilizem sempre esses valores para fazer uma representação de um gráfico de uma função exponencial. 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Feito isso, nós vamos aplicar esses valores na função para achar o valor do y. Na primeira linha, o x é 2, então eu aplico no expoente, fica 2 na 2, que dá y igual a 4. Depois eu aplico 1, fica 2 na 1, y igual a 2. Quando eu aplico 0, gente, existe uma propriedade em potência que todo número elevado a 0 resulta em 1. Então, y igual a 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Depois a gente pega o menos 1, coloca no expoente, fica 2 elevado no menos 1. Nós já aprendemos a mexer nisso aqui agora há pouco. Então, a gente vai botar 1 no numerador, sobre 2 na menos 1 vai ficar 2 na 1. Mudou o sinal do expoente. 2 na 1 é 2, ficando y igual a 1 sobre 2. Depois, o nosso x vai ser menos 2, então vai ficar 2 elevado na menos 2. Usamos novamente a propriedade, botando 1 no numerador, dividido por 2 elevado na 2, agora positivo. 2 na 2 é 4, então ficou y igual a 1 quarto. Agora nós vamos pegar esses valores x e y, esses pares ordenados, e vamos ligar no gráfico. O gráfico de função ele tem o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Sendo no eixo x, para a direita, os números positivos, para a esquerda, os números negativos. No y, para cima, nós temos positivos, para baixo, os negativos. Na função exponencial, nós não vamos utilizar os negativos do y. Vamos, então, marcar os pontos no gráfico. Quando eu coloco x igual a 2, eu acho y igual a 4. Então, x2 está aqui e y4 está aqui. Eu traço uma linha vertical até encontrar a linha horizontal do 4 e marco uma bolinha onde os dois se encontram. Depois eu ligo o x1 com o y2. Mesma coisa, uma linha vertical que encontra a linha horizontal do 2, marcando um outro ponto. Depois nós temos x0 com y1. Não se marca 0, tá, no gráfico. Então a gente vai marcar só o y, que é 1. Então a gente vai marcar aqui no 1 do y uma bolinha. Tá? A gente não vai marcar o 0, porque o 0 fica aqui, tá? Certo? E para marcar o 0, só se os dois valores, x e y, fossem 0. Nesse caso, o x é 0 e o y é 1. Então, a gente não marca o 0, só marca o valor do y. Depois, nós temos menos 1 para x, com 1 meio para y. Menos 1 para x está aqui, 1 meio é metade de 1. Então, se o 1 está aqui, a metade do 1 é aqui. Depois, nós temos menos 2 com 1 quarto. Menos 2, 1 quarto é a metade da metade de 1. Então, nós vamos colocar a metade da metade aqui. Depois a gente marca esses pontos, a gente vai traçar uma linha entre os pontos, fazendo então a nossa função exponencial. Observe o gráfico. Essa função aqui nós temos um gráfico crescente, onde os valores do x, conforme vão aumentando, a função ela vai aumentando. Isso acontece quando o nosso valor do a ele é maior que 1. Nesse caso, ele é 2. Então, ele é maior que 1. Então, a função ela é crescente. No segundo caso, nós vamos ver agora quando a base é um número real maior que 0 e menor que 1. Um número que esteja entre 0 e 1. Neste caso, nós pegamos f de x igual a 1 meio de x. Ou seja, 1 meio, gente, é 0,5. Então, é y igual a 0,5 elevado na x. Novamente, eu vou colocar para x aqueles valores, 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Aplico a função aqui no meio e coloco uma coluna y aqui. Começando, então, aplicando
2 para x fica y igual a 1 meio elevado na 2, é 1 meio vezes 1 meio. Multiplicação de frações, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, y igual a 1 quarto. Achamos o primeiro valor do y. Depois aplico 1. Todo número elevado na 1 é ele mesmo, então 1 meio elevado na 1 é 1 meio. Depois eu coloco o 0. Também já sei que todo número elevado a 0 resulta em 1, então eu não resolvo. Coloco direto o y igual a 1. Depois, menos 1 é o expoente. Então fica 1 meio elevado na menos 1. Tem que usar aquela propriedade. Coloco 1 no numerador dividido pelo 1 meio elevado na 1 positivo. Mudo o sinal do expoente. Resolvendo 1 meio elevado na 1 é o próprio 1 meio. Agora a gente vai usar aquela propriedade. Copio o primeiro e inverto o segundo. Então, o y dá igual a 2. Depois a gente aplica menos 2, usa a mesma propriedade. Coloca 1 no numerador, passa 1 meio elevado na menos 2 para o denominador, muda o sinal do expoente. 1 meio elevado na 2 é 1 quarto. Como nós temos duas frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aquela propriedade, y igual a 4. Agora a gente vai pegar os pontos e vai ligar no gráfico. Novamente o mesmo gráfico. Agora a gente pega o 2 e liga com 1 quarto. 2 ligando com 1 quarto, que é metade da metade de 1. Depois, 1 ligando com 1 meio, que é metade de 1. 1 ligando com a metade do 1. Depois nós temos 0 e 1. A gente não marca o 0, a gente só marca o 1 no y. Depois, menos 1 no x com 2 no y. Menos 1 no x com 2 no y. Depois, menos 2 com 4. Menos 2 com 4. Depois de marcar os pontinhos, a gente traça uma linha entre eles. E nós temos a nossa função exponencial. Nesse caso aqui, decrescente. Tá? Quando nós temos, então, um valor de a entre 0 e 1, valores 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, são valores que estão entre 0 e 1. Então, a nossa função ela vai ser decrescente, vai ter esse formato. Quando for um valor maior que 1, nós vamos ter uma função crescente com esse formato. Só para reforçar, coloquei aqui os valores de x, 2, 1, 0, menos 1 e menos 2, utilizados na tabela, foram escolhidos porque facilitam a representação do gráfico. Ao desenhar o gráfico de uma função exponencial, podemos utilizar esses valores para x. Então, a gente recomenda que vocês utilizem sempre esses valores para fazer uma representação do gráfico de uma função exponencial. Características da função exponencial. Dos exemplos estudados, podemos tirar as seguintes conclusões. A curva da função f de x igual a na x passa pelo ponto 0 e 1. Então, a gente pode observar isso nos dois desenhos. Ela passa sempre pelo ponto 0 e 1. 0 para x e 1 para y. A gente marcou aqui no meio. Aqui também, 0 para x e 1 para y. Está aqui o ponto. Então, não importa se a função é crescente ou decrescente, ela sempre passa por esse ponto, certo? Ponto 0 para x e 1 para y. O seu domínio é o conjunto dos números reais. Os números reais são todos aqueles números que a gente já estudou, né? Os números inteiros, naturais, né? Os racionais e irracionais formam o conjunto dos números reais. O seu conjunto imagem é números reais positivos. A gente pode ver isso no gráfico. A imagem de uma função são todos os valores do y que ele passa, certo? Nesse caso aqui, o nosso gráfico, a imagem só passa nos y positivo, né? Valores de y positivo. Tanto na função decrescente quanto na função crescente. Todos os valores do y são positivos, certo? Os únicos valores aqui negativos são os do x, ó. Mas o y é tudo positivo. Então, por isso que a imagem da função exponencial são todos os números reais positivos. A função é crescente para a base a maior que 1, como a gente já tinha visto. E a função é decrescente para a base a maior que 0 e menor que 1, como também a gente já tinha visto no desenho dos gráficos anteriores. Funções exponenciais e o novo coronavírus. As funções exponenciais se assemelham muito à primeira fase de uma epidemia, onde o crescimento exponencial é a principal característica. Crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente por um valor constante, de forma que cresce rapidamente e parece se tornar matematicamente incontrolável,
ou exponencial. Observe no exemplo abaixo como é o crescimento exponencial na propagação de um vírus. Nesse exemplo de crescimento exponencial, nós temos aqui uma pessoa infectada que contamina outras 2 pessoas. Essas 2 pessoas infectadas, cada uma delas vai infectar 2 pessoas. Depois, cada uma delas vai infectar novamente 2 pessoas. E assim por diante. Observe que o crescimento exponencial ele começa lento, com 1 caso, 2 casos, 4 casos, 8 casos, e de repente pula para 16. E esse crescimento vai ficando cada vez maior, porque cada pessoa vai infectar 2 novas pessoas. Partindo desse exemplo e considerando que a propagação do vírus aconteça por dia, podemos observar que em cada dia o número de infectados dobra. Se representarmos num gráfico esses dados, vamos nos deparar com um ligeiro crescimento no número de casos. Observe aqui no gráfico esse crescimento que a gente fez ali. Primeiro dia, 1 caso, né? Segundo dia, 2 novos casos. Terceiro dia, 4 novos casos. E observe que nós tínhamos visto até o 16, né? Observe que o crescimento em até 15 dias já teríamos 16.384 novos casos. Observe que o desenho desse crescimento exponencial se assemelha muito às nossas funções exponenciais, tá? O formato dela. Começa lento e de repente dá um salto. Isso é um crescimento exponencial. É assim que funciona o crescimento de doenças e vírus em pandemias. Podemos observar que o gráfico lembra as funções exponenciais que já estudamos. E é dessa forma que o novo coronavírus se comporta quando observamos os casos totais de infectados. Aqui nós temos o gráfico, tá, de casos de coronavírus no Brasil desde fevereiro até julho. Observe que a curva do gráfico se comporta muito semelhante às funções exponenciais que nós estamos estudando. Esse é o crescimento do número total de casos do coronavírus no Brasil. Observe. Apesar do aumento rápido de casos na primeira etapa da pandemia, o crescimento não é permanente. Depois de algum tempo, a curva do gráfico começa a crescer de forma mais lenta e, por fim, começa a decrescer. Essa curva toma a forma de um sino ou um S e é conhecida como gaussiana ou normal. Esse fato acontece porque as pessoas que ficaram doentes por causa do vírus geralmente não adoecem novamente ao entrar em contato com uma pessoa infectada, pois o corpo adquire imunidade. Existem ainda as pessoas que morreram. Por isso, a curva diminui à medida que as pessoas se recuperam. Essa é a chamada fase de estabilização no gráfico, com pouco crescimento de casos. A gente colocou aqui, observe a seguir o formato da curva e também como ela se comporta com medidas de proteção e sem medidas de proteção. Então aqui nós temos o desenho, a gente mostrando esse gráfico que ele falou. O crescimento exponencial ele não é eterno, né? Ele acontece até um determinado ponto, depois ele começa a cair, depois do ápice. Tá? Isso acontece, como ele falou ali, as pessoas vão morrendo, as pessoas infectadas elas se recuperam, então acontece que vai diminuindo o número de casos até o ponto que a pandemia acaba. Porém, dependendo das medidas de proteção, esse crescimento pode ser acelerado ou pode ser devagar, certo? Observe nesse desenho aqui, nós temos uma representação em vermelho, sem medidas de proteção, e em azul, com medidas de proteção. E essa linha aqui representa a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, até essa linha aqui, todo mundo que ficar doente, o sistema de saúde consegue atender. Acima dessa linha, o sistema não consegue, vai ficar na fila esperando, certo? Então o que acontece? Se as pessoas não se protegem, não usam máscara, não lavam a mão, não saem de casa só se for necessário, o que acontece? O gráfico tem esse crescimento exponencial acelerado, ele passa o limite da capacidade do sistema de saúde, tá? E muitas pessoas vão ficar sem atendimento, certo? O que vai acontecer? Muitas pessoas vão morrer, adoecer, certo? Nesse período. Certo? Porque não vai ter espaço no sistema de saúde para atender todas essas pessoas, tá? E acontecem as tragédias que a gente veja aí. Com medidas de proteção, a gente consegue retardar esse crescimento exponencial. Ele acontece, só que mais lento. Observe aqui no gráfico azul. Em alguns casos, a gente consegue até fazer com que o sistema de saúde não fique comprometido. Então aqui a gente já pode ver como é importante as medidas de proteção, né? Elas fazem com que a função exponencial fique devagar no crescimento, tá? E assim o sistema de saúde consegue controlar a
quantidade de casos de pessoas doentes, certo? Sem medidas de proteção, o crescimento é acelerado e em pouco tempo o sistema de saúde é afetado. Muitas pessoas ficam sem atendimento de saúde e correndo risco de vida, como a gente já tinha falado. Com medidas de proteção, o crescimento é lento e aumenta a chance de o sistema de saúde conseguir atender a todas as pessoas. Nos dois casos, o crescimento exponencial acontece. Porém, sem medidas de proteção, muitas pessoas são contaminadas e a curva se torna muito acentuada. Se o número de infectados por dia diminuir, o crescimento exponencial é mais controlado. Foi o que a gente acabou de ver no gráfico, né? Por que medidas de proteção desaceleram o crescimento exponencial? Observe o exemplo a seguir para entender como funciona a fórmula de crescimento exponencial do coronavírus em uma situação hipotética. Aqui nós temos uma fórmula y igual a b vezes a na x, é uma função exponencial. Vamos saber o que significa cada uma dessas variáveis. O y é o número de casos de coronavírus em qualquer instante de tempo. Então o y depende do x, depende de quantos dias você vai colocar. Eu quero saber a quantidade de infectados daqui a 5 dias, então você vai ter que colocar 5 para x, certo? Porque o x é o tempo, que nesse caso será medido em dias, tá? O b é o número de casos iniciais, quantas pessoas nós já temos infectadas agora, antes de começar a fazer os cálculos. E a é o número de pessoas que são infectadas por um infectado, ou seja, uma pessoa consegue infectar quantas pessoas, certo? Então vamos lá, sabendo isso, nós vamos começar a fazer um exemplo. Vamos considerar primeiramente o cenário em que uma pessoa infectada consegue infectar outras 2 pessoas sadias, ou seja, A igual a 2. Então, se uma pessoa está infectada, então nós temos B igual a 1, número de pessoas infectadas inicialmente. O A é 2, porque é a quantidade de pessoas infectadas por uma única pessoa. Uma pessoa infecta 2. Então a nossa fórmula fica da seguinte maneira. Y igual, no lugar do B1, no lugar do A, 2. Y igual a 1 vezes 2 na x. Vamos ver um outro caso. Vamos estipular que uma pessoa infectada consiga transmitir o vírus para outras 3 pessoas sadias. Então o B vai ser 1 novamente, número de pessoas infectadas inicialmente. E o A agora vai ser 3, a quantidade de pessoas infectadas por uma única pessoa. Aí a nossa fórmula fica y igual a 1 vezes 3 na x. Quanto ao tempo em dias, vamos utilizar em ambos os casos os tempos x de 6 dias, caso mais real, e 14 dias, pior caso possível de transmissão. Vamos conferir os cenários na tabela abaixo. Observe, pessoal, aqui nós vamos utilizar x até os 6 dias, que é o caso normais, e até 14 dias é o limite máximo que o coronavírus contamina as pessoas, segundo alguns especialistas, né, que variam de 6 a 14 dias. Então a gente colocou aqui do 1 até o 14, que é o valor de x. Aqui a gente colocou as funções que a gente achou, y igual a 1 vezes 2 na x, e aqui y igual a 1 vezes 3 na x. Quando a gente aplicar o valor de x na função, a gente vai achar o valor de y, aquele valor que é o número de infectados. Então no primeiro dia, se a gente aplicar 1 nessa função, a gente acha 2 pessoas infectadas, enquanto na outra função a gente acha 3. No segundo dia, nós temos 4 infectados aqui, 9 aqui. Observe aqui no sexto dia que nós já temos 64 infectados, quando uma pessoa infecta 2 pessoas. E nós temos 729 casos, quando uma pessoa infecta 3 pessoas. Já há um aumento grande aqui, né? Observe após 14 dias. Se uma pessoa infecta 2 pessoas, em 14 dias nós temos 16.384 novos casos. Se uma pessoa infecta 3 pessoas por dia, no final de 14 dias nós vamos ter 4.782.969 casos. Uma diferença muito grande em relação a uma pessoa infectar 2 pessoas, né? Então, assim, uma pessoa a mais ou uma pessoa a menos faz diferença, sim. Os cálculos matemáticos mostram isso. Se uma pessoa infecta 2 pessoas, observe que nós temos 16.384 apenas. Uma pessoa infectando 3 pessoas é 4.782.969. É um aumento muito grande, né? Podemos observar que o contágio de 3 pessoas por um infectado é muito mais alarmante do que o contágio de 2 pessoas por um infectado. Isso mostra que se as pessoas não obedecerem às medidas de proteção contra o vírus,
mais pessoas vão ser contaminadas. O crescimento exponencial engana com seus baixos valores nos primeiros dias e se torna assustador com o passar de 14 dias. No gráfico a seguir é possível observar uma demonstração dos 6 primeiros dias do exemplo anterior. Quando nós temos a função y igual a 1 vezes 3 na x, ou seja, uma pessoa infecta 3 pessoas, nós temos essa função exponencial vermelha aqui. Muito alarmante, né, com crescimento muito acelerado. Enquanto na função azul y igual a 1 vezes 2 na x, ou seja, uma pessoa infecta 2 pessoas, o crescimento é mais linear, é mais demorado esse crescimento aqui, certo? Então, o contágio de uma pessoa a mais por pessoa faz uma grande diferença na representação gráfica, certo? É possível notar um crescimento exponencial muito parecido com as curvas alarmantes que observamos sobre o coronavírus e outras epidemias. Diante de um quadro de epidemia com crescimento exponencial, os governos precisam trabalhar com a meta de achatar a curva de contágio e conter o avanço rápido antes que ela impacte o sistema hospitalar. A estratégia é retardar o contágio para que o número de pacientes não supere a capacidade total do sistema. Para achatar a curva, a população precisa adotar regras de higiene e evitar o contato próximo com o outro. Em todo o mundo, países implementam medidas de distanciamento social, como suspender aulas em escolas e universidades, colocar uma região sob quarentena, fechar espaços como parques, centros culturais, restaurantes e lojas. Para vencer a luta contra a pandemia, é importante que cada um de nós cumpra sua parte como cidadão responsável e comprometido com a saúde. Portanto, cuide-se, use máscara, lave a mão com frequência e só saia de casa se for necessário. Pessoal, aqui tem algumas referências bibliográficas que o professor utilizou para fazer esse conteúdo. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição algum desses conteúdos para vocês lerem na íntegra. Nossa aula de hoje é isso.